Boa noite, que a paz de Deus esteja com todos, amém? Que a paz de Deus reine sobre todo o povo de Deus. Mais uma noite, ministrando a palavra de Deus, mais uma noite, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque a Ele a honra, a glória e o louvor e toda a majestade será sempre dele. Somos só instrumento na mão dele para que possamos proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Sou o diácono Valdeci, estarei eu mais uma noite ministrando a palavra de Deus. Quero agradecer a todos que têm compartilhado, que têm ajudado no canal, ok? Continua ajudando, continua compartilhando o canal, continua fazendo aquilo que Deus colocar no coração de cada um de vós, amém? E vamos para a palavra. Vamos para a palavra que hoje Deus vai falar ao teu coração. Quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida. A meditação dessa noite, que se encontra em Atos, capítulo 21, versículo 13, somente o 13. E então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado e engrandecido seja a palavra do Senhor, porque ela é verdadeira, ela é viva e eficaz. Amém? Quero deixar o tema dessa mensagem para essa noite: pronto até morrer por Cristo. Pronto até morrer por Cristo. Atos 21, versículo 13, somente. É difícil. Está pronto até morrer para Cristo. É muito difícil. É assim meio pesado, né? O tema. Pronto até morrer para Cristo, né? Por Cristo. Mas Paulo respondeu: o que fazeis, vós chorando, magoando-me o coração, porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era o estilo de Paulo. Ele estava sempre pronto para toda a obra, né? E o contexto dessa passagem mostra que Paulo estava firme em seus propósitos de ir até o fim em prol do Evangelho de Cristo. E muitas vezes nós, será que estamos firmes para que possamos ir até o fim por o Evangelho de Cristo? Por esse Evangelho? Será que estamos firmes? Igualmente, Paulo. Lembrando-se que Paulo não duvidou do que o profeta Agabo disse. Ele não duvidou. Ao alertá-lo do que esperava em Jerusalém, do que Paulo esperava em Jerusalém, mas isso não o impediu de continuar a sua missão. O profeta Agabo, ele avisou o apóstolo Paulo que ele ia, o que ele esperava em Jerusalém. Ele avisou, né? Paulo declara não estar pronto somente para ser preso, mas até para morrer pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até para morrer. Imagina, você está pronto não somente para ser preso, mas até para morrer por Cristo. Tem que estar convicto daquilo que você fala. Igualmente Paulo. E Paulo estava convicto do que ele falava e do que ele estava falando, né?
porque ele pode dizer isso. E de onde vinha a sua força? E de onde vinha a força de Paulo? De onde vinha? Porque ele poderia dizer tudo isso, mas de onde vinha a força de Paulo? Será que estamos prontos, assim como Paulo? De onde vem a força que Deus nos concede, né? Para que possamos fazer algo para Ele, precisa de força. E a força vem da onde? Vem do alto, vem do Senhor. Veremos, né? Portanto, baseado nessa passagem, 3 características de Paulo que o capacitava para estar sempre pronto. 3 características de Paulo que o capacitava a estar sempre pronto. A primeira característica de Paulo: servir o Senhor com humildade. E nesses dias, como temos servido o Senhor? Será que temos servido com humildade? Será que temos? Como Paulo? A primeira característica de Paulo era servir o Senhor com humildade. Está em Atos 20:19. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Mas ele conseguia servir com humildade. Era Paulo, apóstolo Paulo. E hoje, como nós temos agido naquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, a missão que Ele tem colocado em nossas mãos, como você tem agido? Tem servido o Senhor com humildade? Ou com indiferença? Com insatisfação? Como você tem servido o Senhor? Com humildade, como Paulo? Paulo relata aqui. Paulo dá esse testemunho que ele servia com humildade. A primeira característica de Paulo era a humildade. Ele tinha humildade na obra do Senhor. Jesus foi o maior exemplo de humildade. Filipenses 2, do versículo 5 a 8, diz assim: de sorte que haja em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, se humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Filipenses diz que Jesus foi esse exemplo de humildade. E Ele quer em cada um de nós esse exemplo. Ele coloca uma tarefa, uma obra em nossas mãos. Ele quer, primeira característica de cada um de nós, igualmente a de Paulo: servir com humildade. Como você tem servido o Senhor? Com insatisfação? Murmurando? Como você tem servido o Senhor? Bom, só quem serve com humildade como Cristo pode estar pronto para enfrentar o que for e ser vitorioso. Só quem pode servir com humildade como Cristo e estar pronto a enfrentar o que for e ser vitorioso, só aquele que tiver Cristo, igualmente Paulo. O Senhor serviu, cumpriu a sua missão, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele era perfeito.
não tinha mágoa, não tinha nada. E ele veio o quê? Para servir. Servir. E serviu com humildade. Só o Senhor tem essas características. Nós somos falhos. Segunda característica de Paulo que o capacitava para estar sempre pronto é andar em comunhão com o Espírito Santo. Será que muitas vezes andamos em comunhão com o Espírito Santo? Será que andamos com sintonia para saber, igualmente como Paulo conhecia o que o Espírito avisava para ele, falava com ele? Será que nós temos essa percepção, essa sensibilidade de Espírito? Será que temos? Atos 20, versículo 23 diz assim: senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O próprio Espírito Santo já avisava para o apóstolo Paulo o que esperava ele mais para frente: prisões e tribulações. Isso aí acontece com cada um de nós também. Desde aquele que pega uma obra, Deus escolhe para fazer uma obra, pode contar que ele vai passar aperto, vai passar tribulação, vai ter provações, como o apóstolo Paulo. Isso não muda, isso não vai mudar, isso vai sempre ser concretizado na vida daquele que é escolhido do Senhor. E o apóstolo Paulo foi escolhido de Deus também para pregar o Evangelho. Comunhão constante, de cidade em cidade, assim era Paulo. Paulo estava dizendo que de cidade em cidade, ou seja, de forma constante e em todo lugar, o Espírito Santo estava com ele, comunicando algo. Sempre o Espírito Santo comunicava algo para ele. Sempre o Espírito Santo alertava Paulo por alguma coisa que pudesse vir a acontecer, ou para que ele pudesse pregar o Evangelho. De uma forma ou de outra, o Espírito Santo estava sempre a comunicação com ele. Então, Paulo estava sempre em comunicação, em sintonia com o Espírito Santo. A comunhão íntima me revela dizendo que me esperam são tribulações e prisões. Aquela comunhão que ele tinha com o Espírito Santo, bem íntima de Paulo com o Espírito Santo sempre falava algo que ia acontecer. E ele sempre tinha a percepção de escutar e entender o que o Espírito Santo falava com ele. Por isso que ele estava sempre pronto. Por isso que ele tinha a percepção de conseguir dominar a situação. Ele sabia como dominar. E quando você não tem a percepção, quando você não está sintonizado com o Espírito Santo, você não consegue contornar aquela situação que está acontecendo. E Paulo não, Paulo tinha a percepção do Espírito. O Espírito comunicava sempre algo para ele, né? Perceba que o Espírito Santo já avisava Paulo do que estava para acontecer. E por isso, quando Agabo falava para Paulo, estava sendo confirmado e, portanto, o apóstolo entende, né? Entende não como um impedimento, mas sim com um aviso. Então o próprio Espírito falava com o apóstolo Paulo, não deixava o apóstolo Paulo sem resposta. O apóstolo Paulo sempre estava com a resposta, sempre tinha algo, ele sempre tinha percepção de algo e o Espírito falava com ele. Observação: para estarmos prontos, precisamos ter uma comunicação constante e íntima com o Espírito Santo.
Por isso temos que ter o quê? Intimidade com o Senhor. Porque se não tivermos intimidade com Deus, não conseguimos identificar, perceber, ter sensibilidade de espírito para entender aquilo que Ele quer falar com cada um de nós. E Paulo tinha isso. Tinha percepção, tinha intimidade. Paulo, ele era uma pessoa que pregava o Evangelho. Ele ia para frente. Ele ia para os locais, para a cidade, pregar o Evangelho. E Deus, o Espírito já falava o que ia acontecer com ele. Ele já sabia. Terceira característica de Paulo. Valorizar o que recebeu do Senhor. Por acaso, será que nós temos valorizado aquilo que Ele tem colocado, a missão que Ele tem colocado em nossas mãos? Ou você resmunga, ou você fala isso, ou você fala aquilo. Eu não vou fazer porque eu não estou conseguindo. Eu não vou fazer porque o irmão está impedindo. Eu não vou fazer porque eu estou cansado. Eu não vou fazer porque eu não quero. Como tem se procedido diante de uma missão colocada em tuas mãos? Como tem se procedido uma missão que Deus coloca nas tuas mãos para você fazer? Não é os outros, é você. Como tem se procedido? Paulo, ele simplesmente valorizou o que recebeu do Senhor. E nós? Como nós temos? Será que temos valorizado a missão que Ele coloca em nossas mãos? Será que nós temos sensibilidade de entender que a missão que foi escolhida é para você, não é para fulano, nem para ciclano? A missão que foi dada foi para você. Será que você está pronto, igual o Paulo? Será que está pronto? Paulo estava sempre pronto porque ele tinha o quê? A intimidade com Deus. Ele tinha a percepção do Espírito Santo. Ele tinha sensibilidade do Espírito. E o Espírito sempre falava algo para ele do que ia acontecer. Das prisões, das tribulações que ele ia passar. Ele já estava ali pronto. Mas ele não deixava de pregar o Evangelho. E muitas vezes nós, com um vento que dá para o nosso lado, paramos de profetizar, paramos de pregar o Evangelho por coisas bobas, que não chegam aos pés do que Paulo passou. Coisas bobas. Deu um probleminha, eu vou entregar isso, vou entregar o cargo, vou entregar a minha missão que eu não estou conseguindo. Não é assim. Porque Paulo, ele superou. Se Paulo superou, nós podemos também superar essa situação. Ele já sabia o que ia acontecer, porque ele tinha sensibilidade de espírito, né? Atos 20, 24 diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse era o padrão de Paulo. Era sempre esse padrão. O cara partia para cima. Ele queria pregar o Evangelho. Ele não deixava, vamos dizer assim, ele não deixava escapar alma. O que ele fazia era pregar o Evangelho. Se ele tinha que pregar na cidade tal, ele ia pregar. Agora, se ia passar por prisões ou tribulação, ele já sabia. Então, a missão dele foi correta, completa. Paulo, ele não deu nem sim, nem não. Ele foi à frente. Ele cumpriu a sua carreira. E nós? Como é que nós viemos nos proceder mediante a valorizar o que recebeu Paulo? Como nós viemos valorizar o que Deus colocou em nossas mãos, a missão que Ele colocou em nós? Muitas vezes reclamamos muito. Reclama e não consegue contornar a situação, não consegue executar a missão que Ele deu para você. Porque murmura, reclama, porque na verdade, amados, toda obra que Deus colocar em nossas mãos, ela
ela tem espinho também. Vamos passar também pelo espinho, mas vai ser prazerosa. Só que não queremos passar pelos espinhos. Ela vai furar, entendeu? Os nossos pés, porque a gente vai entrar em lugar que não é para entrar e fura, entendeu? A situação é complicada, mas Paulo, ele não recuou. Paulo, ele cumpriu a missão dele, o seu propósito com Deus. Cumpriu a carreira dele, né? E a vontade de Deus está acima das suas, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Assim Paulo falava. Cumpria com alegria o seu ministério. Paulo sempre cumpriu com alegria o seu ministério. Cumpria com alegria a minha carreira e o meu ministério. Assim ele era. Paulo tinha convicção do que recebeu do Senhor, e muitas vezes nós não temos nem convicção do que recebemos do Senhor. Essa é a realidade. Não sabe nem a posição que está na igreja. Qual é a sua missão? Qual é a missão comissionada que Deus te deu? Não sabe. Paulo sabia de tudo. Ele estava convicto das coisas que era o próprio Espírito que falava com ele. Não era o homem, era o Espírito Santo de Deus, né? Paulo tinha a plena convicção de que não recebeu nada do homem, mas sim do próprio Senhor Jesus, o seu ministério. E aí? Como é que está o teu ministério? Como está o seu ministério? Como está o seu ministério? Por isso, nada parava Paulo e ele cumpria, sempre cumpriu, com alegria, dedicação, amor, carinho, e a sua carreira foi exemplar. Ele sempre cumpriu com alegria, dedicação, amor e carinho, e a sua carreira também foi exemplar. Quero fechar para os amados, dizendo assim, deste sermão, desta palavra de Deus que foi ministrada, sobre o ponto, né? Sobre pronto até morrer por Cristo. Paulo disse, mas Paulo respondeu, estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas ele pode dizer isso porque sua força estava no seu relacionamento com Deus. Onde está a tua força? No braço? Sua força está no braço? Está aqui no lábio? Fala alto? Ou está em Deus? Aonde está a tua força? E de forma como andava diante dele, né? Primeiro, servindo com humildade. Segundo, andando em comunhão com o Espírito Santo. E terceiro, valorizando o que ele recebeu do Senhor. Essa era a verdade, né? E se andamos de forma, podemos afirmar, como Paulo, que estamos prontos. Só estamos prontos se andarmos igualmente Paulo, tendo sensibilidade de Espírito, sabendo o que o Espírito fala, que o Espírito falava com Paulo. O Paulo tinha a sensibilidade de Espírito, de escutar o que o Espírito queria. E já avisava Paulo que, quero dizer para os amados, estou finalizando, um grande abraço para todos vocês. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa teu like, deixa o sininho de notificação ativado para que o YouTube possa estar notificando você de todo vídeo postado. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e toda a majestade sempre será do Senhor. Ok? Um grande abraço para todos vocês. Que Deus
abençoe rica e abundantemente todos vocês. E até o próximo vídeo, ok? Um grande abraço para todos vocês.